Olá, povo lindo abençoado de Deus, tudo bem com vocês? Tô chegando para gravar mais um vídeo no canal, espero que vocês gostem do vídeo de hoje. Já te peço que vocês deixem aquele joinha no capricho para dar aquele crescimento e fortalecida. E você que é novo, está chegando por aqui, seja muito bem-vindo. Se inscreva no canal, ative o sininho e venha fazer parte da nossa família. Pessoal, no vídeo de hoje, eu estava por aqui pensando um pouquinho, lembrando da minha infância e resolvi, nesse vídeo, contar um pouquinho da minha história, contar um pouquinho sobre mim, para que vocês possam assim me conhecer um pouco mais. Tava lembrando de quando a minha mãe sempre contava quando a nossa história, né? Quando foi que a gente nasceu, como foi a nossa história. Nossa mãe sempre conta essas histórias. E eu quis aqui registrar nesse vídeo para vocês um pouco sobre mim, contar como foi que a minha mãe sempre contou para nós. Também depois, quando eu peguei meus 3 aninhos, quando eu descobri que eu tava no mundo, né? Porque antes eu não lembro, eu não tenho lembrança antes de 3 anos. Mas então eu vou contar como é que a minha mãe contou e depois a continuação, tá bom? Eu sou a terceira filha dos meus pais. Antes de mim, eu já tenho 2 irmãos. O mais velho é o Joadir e depois o Joadilson. E detalhe, cada um de nós irmãos começa com a letra J, porque a minha mãe quis colocar tudo pareadinho assim, pareando com o nome do meu pai. Meu pai, o nome dele é José Casati. Aí minha mãe quis colocar o nome de todos os filhos com J, para puxar o nome do pai. E começando pelo mais velho, olha só, Joadir, Joadilson. Eu sou a terceira filha, Josileia. Depois de mim tem o Jaldeci. Aí depois do Jaldeci tem o Giovanni, que a minha mãe pensou que estava colocando com J e não entrou, né? Porque é J no nome dele. Porque Giovanni começa com G. E a minha mãe não tinha leitura. A minha mãe achou que estava colocando a letra com J. Aí, ó, Joadir, Joadilson, Josileia, Jaldeci, Giovanni, Josélia e Jusilene. Hoje nós só somos 6 irmãos vivos, mas éramos 7, porque um se foi, o Joadilson se foi, mas não está mais entre nós. Mas a minha mãe sempre conta a história de quando eu nasci. Eu nasci no dia 11 de julho de 1981. Nasci 5 horas da manhã, de parto natural em casa. Nasci em casa. E assim a minha mãe conta a história, que ela começou a sentir contrações para ganhar eu. E na madrugada, né? Começou a sentir dor, a dor muito forte. E naquela época não existia telefone, não tinha como a gente ligar para o hospital, para a maternidade, ligar para o SAMU para vir buscar a gente em casa. Não tinha nem vizinho por perto que tinha um carro, condições. Todos os vizinhos eram pobres também, não tinha condições. Então, a minha mãe chamou meu pai pela madrugada e pediu que ele fosse na casa do nosso patrão para chamar ele para assim buscar ele e levar ela para a maternidade para ganhar eu, né? Nesse período, meu pai saiu depressa e ela foi até a janela, abriu a janela e falou: passa na casa da sua mãe e aproveita, fala com ela para vir ficar comigo de companhia aqui, para mim não ficar sozinha. Os meus avós moravam um pouco distante da casa dos meus pais, uma distância assim de uns 2 quilômetros. Aí meu pai ia passar perto da casa dos pais dele, né? No caso são os meus avós paternos. Ia passar perto da casa da mãe dele, aí pedir minha avó para vir ficar com a minha mãe, para minha mãe não ter companhia, não ficar somente ela sozinha, que os meninos mais grandes já estavam dormindo, tá? Era madrugada. Aí, nisso a janela ficou aberta e meu pai foi. E a minha mãe deitou de novo. Aí minha avó chegou, perguntando como é que ela tava. Ela falou que tava com bastante dor e era pra minha avó preparar uma água pra ela tomar banho. Naquela época, banho da gente era banho de bacia. E a minha mãe falou assim, ó, já pega uma barra de sabão nova, quero tomar banho com sabão novo. Naquela época não existia essas coisas de sabonete, essas coisas assim. Nós éramos muito pobres mesmo. Mas aí a minha avó preparou a água, preparou o sabão, pegou o sabão e nesse meio tempo esqueceu da janela aberta.
Aí minha mãe tomou banho, se enrolou na toalha, a janela ficou aberta e a minha avó ali esperando, fazendo companhia para ela do ladinho dela ali, né? E a minha mãe sentiu uma dor muito forte, nisso que a minha mãe sentiu uma dor muito forte, minha mãe estava enrolada nos lençóis, aí ali mesmo eu nasci. Foi um parto tranquilo, natural, e quem teve que fazer o parto da minha mãe foi a minha avó. Era a única pessoa que estava ali presente. Ainda bem que ela veio, né? O nome da minha avó é Vó Maria. Mas eu, depois, quando eu peguei um certo tamanhozinho, eu só chamava ela de mãe, Mãe Maria. Que eu tinha um carinho, eu sempre amei muito a minha avó. A minha avó era como se fosse a minha mãe mesmo. Aí o que acontece? Eu nasci, minha avó fez o parto. Quando meu pai chegou com o carro para levar minha mãe para a maternidade, já deveria ser umas 6 e poucas já, que meu pai foi a pé até a cidade, foi andando muito rápido para conseguir o carro, para o carro vir. Mas quando ele voltou já era mais de 6 horas, era longe, né? Aí eu já tinha nascido já. Aí minha avó até falou assim com o nosso patrão: vocês podem entrar, que o quarto já está arrumado, mas vocês não vão precisar de levar ela para a maternidade, que a nenezinha já nasceu. E nesse período eu nasci com a janela aberta. Eu tomei toda a friagem da janela, aquela janela, os ventos, que meus pais moravam na Terra Fria. Nessa época era Terra Fria. E aquele vento da madrugada entrou todo no quarto e eu nasci nesse meio dessa, quer dizer, na friagem ali, né? E eu acabei contraindo uma gripe muito forte. A minha mãe sempre conta que aí depois ela sofreu comigo mais de mês, eu tossindo, eu gripadinha, levou no médico, comprava remédio, mas nada parecia que melhorava a minha gripe. Mas é devido eu nascer naquela friagem da madrugada, né? E a minha avó foi a parteira da minha mãe que me trouxe ao mundo, né? A minha avózinha Maria, minha avó, que eu chamo carinhosamente de Mãe Maria, e meu avô, que é o marido dela, de Pai Anésio. Hoje eles não se encontram mais entre nós, eles partiram. A minha avózinha partiu quando eu tinha 10 anos. Eu ia fazer 10 anos no dia 11, ela partiu no dia 9 de julho de 91. Minha avó foi embora no ano de 91, ela partiu. E meu avô partiu quando eu tinha 18 anos, no mês de outubro de 1999. Essa aí é um pedaço de uma história que eu estou contando para vocês, sobre meu nascimento e sobre meus avós, na parte que eu não me lembro, né? Minha mãe que sempre conta essa história. E que eu nasci muito doentinha, porque eu tomei friagem da madrugada. Quando eu nasci, eles descuidaram da janela aberta, né? Ela sentindo aquelas dores fortes ali, contrações. A minha avó chegou, foi cuidar da água para tomar banho, pegar o sabão. E ela acabou que sentiu aquela dor forte e eu vim no parto dela ali, foi tranquilo o parto, foi tranquilo, mas porém eu nasci bem doentinha. A minha mãe sempre conta isso aí pra nós. E devido a essa gripe, ela gastou todas as economias que ela tinha. Gastou tudo. Ela já tinha uma farmácia dentro de casa. Eu, com um mês de nascida, ela já tinha me dado todo o medicamento que havia os médicos receitado para ela. E ela já não sabia mais o que fazer. E eu não melhorava. Aí o que aconteceu? Ela pegou, foi numa cidade mais longe da onde ela morava, numa cidade onde tinha mais recurso, e ali ela fez uma consulta com um farmacêutico. E aí esse farmacêutico passou para ela uma receita caseira. É só ela mesmo que sabe contar como é que foi essa receita caseira. Parece que pediu para que ela arrumasse um mamão muito grande, um mamão bem grande, e colocasse vários remédios naturais dentro desse mamão. No caso, parece que limão, poejo, um montão de coisas. E colocar, e fazer não sei se foi açúcar ou mel que ela colocou lá dentro, e colocar esse mamão dentro do fogão, no fundo do fogão, e colocar pouquinho fogo para criar um melado ali dentro, e através desse melado fazer o xarope para mim tomar. É só ela mesma que sabe explicar essa parte aí. Só sei que ela conta isso aí. Eu que às vezes não presto muita atenção nas coisas, nos detalhes, né? Mas foi assim que ela conseguiu cuidar de mim e eu ficar livre daquela gripe, daquele resfriado.
Então, quer dizer, eu não ganhava peso, não adquiria peso, ela sofria bastante comigo porque eu não ganhava peso, né? Só tossindo, só tossindo. Então, quer dizer, eu dei um certo trabalho nesse começo aí, pra minha mãe, tadinha, né? Ela sofreu comigo, acredito que a minha avó também sofreu, talvez pode ter guardado, assim, um sentimento de culpa, né? Porque deixou a janela aberta, mas eu sei que isso aí não foi a intenção dela deixar aquela janela aberta, tadinha. Eu fico com muita dó, né? Porque de repente a pessoa. E eu sei que foi sofrimento para minha mãe. A gente sabe que uma mãe luta, quer o melhor pro filho, tanto uma mãe quanto uma avó, né? Que é dedicada, que nem minha mãe e minha avó foi. E assim foi, né? Depois eu fui crescendo. Aí quando eu tava com 1 ano e meio, mais ou menos, 1 ano e pouco, 1 ano e 7, 8 meses, aí a minha mãe já engravidou do meu irmão, que é Jaldeci. E aí a minha avó passou a cuidar de mim. A minha avó começou a ajudar minha mãe, porque minha mãe estava grávida e comigo bem pequitinha, minha avó começou a cuidar de mim. Aí foi aonde que eu comecei a chamar minha avó de mãe, mãe. E aí depois ela falou assim, ó, eu não sou a sua mãe, eu sou a sua mãe Maria, porque quem é sua mãe verdadeira é sua mãe. Aí eu coloquei na cabeça que era minha mãe Maria, mas não queria chamar de vó. Nunca chamei minha avó de vó e nem meu avô de vô. Sempre chamei eles de pai e mãe. Só que de tanto ela falar que ela não era minha mãe, que ela era minha mãe Maria, que eu tinha minha mãe, aí eu passei a chamar ela de mãe e o nome, no caso, mãe Maria e pai Anésio, meu avô de pai Anésio. E eles eram, para mim, até a época que eles se foram, para mim foram meus verdadeiros pais. Eu tive 2 mães e 2 pais. Para mim era a mesma coisa de pai e mãe mesmo. E aí depois, quando eu peguei meus 3 aninhos, aí eu já me lembro, né? A gente morava num sítio, nós saímos desse sítio, desse primeiro patrão, porque assim, na roça, meu pai morava 2 anos no terreno de um, 2 anos no terreno do outro, 1 ano no terreno de um e outro ano no terreno do outro. A gente não ficava mais que 2 anos no terreno de uma pessoa. Sempre mudava, sempre mudava. E meus 3 aninhos, eu lembro que a gente mudou, namorava num terreno de um senhor que chama Valde Fabrício. E ali a minha avó morava num casarão. Aí já era pertinho. A minha avó mudou também para o mesmo terreno que meu pai, mas a minha mãe mudou. E nós morava na Tulha e minha avó morava num casarão. É um casarão com escadaria muito grande para subir. É uma escada de madeira. Aquelas casas que tinha aqueles pontos altos, antiga, alpendre. A casa da minha avó era enorme, de tábua. Casa de tábua. Primeiro subia a escada para a cozinha assim. Uma escada. Tinha acho que mais de 20 degraus. Aquela escada de madeira. Aquelas tábuas, né? E subia lá em cima na cozinha. Aí era uma cozinhona grandona. Eu gostava de ficar lá naquela cozinha. Meu avô tinha uma poltrona. Fala poltrona, né? É sofá. Mas meu avô tinha aquela poltronona na cozinha lá. A gente sentava, brincava. Ficava esperando a minha avó fazer comida, fazer café, cuidar de... Nós vivíamos dentro da casa da minha avó. E ali nós ficamos uns 2 anos morando ali. Aí eu fiquei dos 3 aos 5 anos ali com a minha avó. Aí depois a minha avó mudou dessa casa e nós ficamos só na Tulha. E eu chorava muito, eu chorava de saudade da minha avó, do meu avô. Eu quero a mãe Maria, eu quero o pai Anésio. Aí de vez em quando o pai Anésio vinha na nossa casa para visitar nós, né? A mãe Maria sempre vinha também, mas não era sempre não, porque ela não andava de bicicleta, mas era o pai Anésio mesmo que vinha. Aí quando ele vinha na nossa casa de bicicleta, aí que eu chorava mesmo. Falei assim, mãe, deixa eu ir lá ver a mãe Maria, deixa eu passar uns dias lá na casa da mãe Maria. Aí eu chorava, minha mãe pegava e falava assim, falar com meu avô, pode levar ela para passar uns dias, porque naquela época a gente não estudava. Tinha 4, 5 anos, a gente não estudava não. A gente só começava a estudar na escola mesmo quando tinha 7 anos. Até 7 anos a criança não ia para a escola. Aí eu ia para casa da minha avó, toda feliz. Meu avô levava na garupa da bicicleta. Mas não era perto não, pessoal, era longe, tá? Era 10, 12 quilômetros pra gente andar na garupa da bicicleta na roça.
E eu ia pra lá, eu ficava muito feliz. Parecia que aquilo ali era um sonho pra mim. Parecia que a minha avó já estava até me esperando lá, já sabia que eu ia fazer pirraça até eu conseguir ir, né? E a minha mãe ceder e deixar eu ir. E lá, quando eu chegava lá, minha avó penteava o meu cabelo, fazia trança no meu cabelo. Ela tinha os grampim, ela chamava de frizz, grampim. Aí ela arrumava meu cabelo, penteava meu cabelo. Aí ela também sempre guardava latinhas de marmelada, de goiabada, essas latinhas redondinhas, e latinha de sardinha, aquelas quadradinhas assim. Ela era vazia, ela amassava as beiradinhas assim, ó, e falava comigo que era o meu pratinho. E aquilo ali era um presente tanto, eu ficava muito feliz. Eu ficava muito feliz com a simplicidade. Era coisas que me fazia feliz. Nossa, pai, eu era muito feliz. Com pouca coisa eu era muito feliz. Me desse uma latinha daquela ali, falava que era o meu pratinho, eu amava. Então foi assim que eu fui criada, pessoal. E o meu sonho, desde quando eu era pequenininha, era de voltar a morar perto do meu avô, perto da minha avó, perto do Pai Anésio, perto da Mãe Maria. E nesse período, meu pai trabalhando para aqui, para ali, meu pai foi juntando dinheiro para comprar uma casa na rua, pra gente ter um dinheiro de aluguel, né? Comprar uma casinha, era o pensamento do meu pai. Compra uma casa na rua e aluga essa casa, e através do dinheiro do aluguel a gente vai mantendo também durante o ano, porque na roça café é só dinheiro é só na época da colheita do café, né? Não tem café o ano todo para vender. A gente trabalha o ano todo dependendo do patrão, e depois que chega a época da colheita, a pessoa faz a colheita do café, pila o café e que vai vender para pagar as contas, e o que sobrar é lucro, né? É sempre assim. Então, meu pai, nessa luta do meu pai toda, meu pai juntou um dinheirinho para comprar uma casa na rua. E minha avó era nova ainda, minha avó era bem nova ainda, estava com 60 anos. Começou a sentir umas dores no lado da barriga. Nisso eu tinha lá meus 7 anos. Começou a sentir uma dor no lado da barriga, foi fazendo tratamento. Meu avô mudou para a rua, foi pagar aluguel. E meu pai trabalhando para comprar a casinha para nós, né? E nisso, a minha avó acabou adoecendo mesmo. E eu nem podia mais ir para casa dela. Eu nem podia mais ir passear na casa dela, porque ela não tinha condições, né, de ficar cuidando de mim. Aí nisso meu pai comprou a casinha na rua e eu fiz de tudo. Pai, vamos embora pra rua, vamos embora pra rua, vamos embora pra rua, vamos morar perto da Mãe Maria, vamos morar perto do Pai Anésio. Eu quero ir. Eu chorava. E meu pai vendo que a minha avó estava doente, e ele acabou que, quando eu estava com 9 anos, meu pai acabou que mudou pra rua. Eu estava com 9 anos, mas 9 anos, assim, uns 6 meses. Eu não tinha só 9 anos, não. Eu tava com 9 anos e 6 meses. Quer dizer, faltavam uns 6 meses para me completar 10 anos. Aí nós mudamos pra rua. Aí eu fiquei feliz, que aí eu já tava perto da Mãe Maria de novo. Tava pertinho do Pai Anésio, tava pertinho da Mãe Maria. Só que minha avó, tadinha, ela era doentinha, não aguentava fazer muito esforço, né? Pagava aluguel, tinha uma certa dificuldade também de vida, né? Já era pobre, ainda ia pagava aluguel, e a gente foi morar perto dela pra, né, tá ali auxiliando, ajudando. Pra mim, eu fiquei muito feliz, mas foi uma felicidade que durou muito pouco. A gente mudou pra lá no começo do ano, não sei, foi janeiro, comecinho ali, finalzinho de janeiro, começo de fevereiro, e quando foi em julho, e nisso ela ficou doente nesse período, né, tava doentinha, ela ia pra nossa casa, eu não saía da casa dela, né, às vezes meu pai trazia ela pra nossa casa, pra ela ficar sentadinha lá, mas ela não tinha muito aquela vitalidade, né. Mas aí ela contava história, ela ficava contando história pra mim, contando como foi quando ela teve os filhos dela, contando. Ela gostava muito, eu era muito curiosa também. Eu fazia muitas perguntas pra ela. Eu gostava muito de fazer pergunta. Mãe Maria, como é que foi quando a senhora era nova? Como é que foi quando a senhora casou com o Pai Anésio? Eu gostava de fazer muito esse tipo de pergunta pra ela, entendeu? Eu tinha 9 anos, mas eu gostava de ficar fazendo pergunta pra ela. E ela sentadinha ali contava pra nós. E foi uma coisa que eu não esqueço. Nunca vou esquecer. Que o dia que a gente mudou, que a gente chegou com a nossa mudança lá na nossa casa, que o pai comprou,
A minha avó preparou uma tigelona assim, de angu. Nossa, aquilo parecia que era angu, mas parecia que era a coisa mais gostosa do mundo. Parecia que era a coisa mais gostosa do mundo. E coou uma chaleira de café. Porque naquela época a gente era tão pobre que não tinha nem garrafa, pessoal. A gente não tinha garrafa, era chaleira mesmo, de alumínio, entendeu? Com a tampa em cima, assim, que se você deixasse ali muito tempo, o café esfriava. Então a minha avó chegou com aquela chaleira de café e aquela tigela de angu, e nós tinha mudado, nós não tinha feito almoço, a mãe não tinha feito almoço para nós, porque era muita coisa para colocar no caminhão, muita coisa, criação, né? E a gente chegou ali morto de fome. Minha avó estava mesmo doente, ela chegou ali com aquela chaleira de café e aquela tigela de angu. Nossa, pai, nós comíamos muito angu com café. E foi uma coisa boa. Foi uma maravilha de Deus na nossa vida, nós chegar ali e topar ela ali, tadinha, esperando nós, com aquela chaleira de café. Eu nunca na minha vida vou esquecer disso. Nunca. Eu tinha 9 anos. E eu fui muito feliz naquele finalzinho da vida da minha avó ali, porque eu estava perto dela. Era tudo que eu mais queria. Era tudo que eu mais queria, estar perto dela. E eu consegui. Mesmo que a minha avó estava doentinha, eu consegui. E eu fazia de tudo. Para ouvir as histórias que a minha avó tinha para me contar. Eu fazia de tudo para escutar as experiências de vida que ela tinha para me contar. Eu, todos os dias, eu ligava o rádio e colocava um copo com água para orar. Na oração, tinha uma rádio que orava toda tarde e eu colocava o copo com água. A minha avó já não tinha vez que a minha avó não podia vir na nossa casa, porque ela não conseguia vir. Ela só vinha se tivesse algum carro que trouxesse ela. Era pertinho, mas ou ela ou no colo, porque naquela época não tinha cadeira de roda, né? Meu pai pegava ela no colo, tinha vez que colocava dentro do carro para trazer ela na nossa casa. Era pertinho assim, quer dizer, assim, uns 5 minutinhos da casa dela, na nossa casa. Mas ela não conseguia se locomover. Mas aí eu ia na casa dela, com um copo com água. Orava o copo com água na rádio e eu levava aquele copo lá na casa dela. Aí eu falava, mãe Maria, toma esse copo com água orada, que a senhora vai ficar boa. Aí ela tomava um pouquinho da água e eu falava assim, não toma tudo não, que eu quero passar um pouquinho no cabelo da senhora. Aí eu passava no cabelinho dela, arrumava o cabelinho dela. E toda vez que eu penteava o cabelinho dela, arrumava o cabelinho dela, eu lembrava das vezes que ela cuidava de mim quando eu ia na casa dela. Então isso aí são coisas, são memórias que eu guardo no meu coração. São memórias eternas que eu guardo aqui no meu coração. A lembrança da minha mãe, Mãe Maria, e do meu pai Anésio. Meu pai Anésio, ainda viveu depois que ela se foi. Ela partiu no ano de 1991. Ela partiu faltando 3 dias para eu completar 10 anos. Ela partiu no dia 9, 3 dias não, 2 dias. Ela partiu no dia 9 e eu completei no dia 11. Então, foi o pior aniversário da minha vida. Foi quando eu completei 10 anos. Porque eu tava de luto. Eu tava sofrendo. Eu tava amargurada. Tava sofrendo muito a perda da minha avó. Mas são coisas que eu nunca vou me esquecer. Dos últimos momentos que eu vivi junto com ela. Eu fiz o que pude. E tudo que eu queria era voltar a morar perto da minha avó. E isso eu consegui. Mesmo que ela não estava bem de saúde. Mas eu pude ter os últimos momentos com ela. Ela me contava história, experiência. Ela contava tanta coisa. E tudo eu queria saber. Eu queria saber quem era a mãe dela. Eu queria saber quem era o pai dela. Como é que quando ela era criança, como é que ela era. O que ela fazia. Nossa, eu queria saber tudo. Eu era muito indagativa. Eu ficava indagando de tudo. Tudo. Isso aí, pessoal, é um pedacinho da minha história que eu trouxe aqui para vocês. Se tiver outra oportunidade, quero trazer mais coisas aqui, contar um pouco mais. Mas isso aí é um pedaço da história que eu estava lembrando e eu quis trazer aqui para vocês. Espero que vocês tenham gostado. Se gostou, pessoal, não esqueça de deixar um joinha aí para fortalecer, tá bom? E essa é uma história real, uma história que eu vivi e estou trazendo aqui para vocês. Da minha avózinha, como foi que eu nasci, foi minha avó que ajudou eu vir até o mundo. E é isso aí, pessoal. Espero que vocês tenham gostado. Até o próximo vídeo, se Deus quiser. Ficam todos na paz.
Tchau.